Bom dia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. A palavra de Deus diz: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença em nosso meio, obrigado pela Tua palavra que nos direciona, que nos traz de volta ao caminho certo, que nos edifica sobre a rocha verdadeira, a rocha eterna. Senhor, que esta palavra possa moldar o nosso coração e nos preparar para esta noite de celebração, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, o dia de hoje, ou o significado do dia de hoje, começa aqui. Começa com esta promessa, que é resultado de uma maldição, que é resultado do pecado. Deus diz que colocaria inimizade entre a serpente e a mulher. Deus disse que colocaria inimizade entre a sua descendência e o seu descendente. Por que que a igreja enfrenta lutas espirituais? Porque há uma inimizade entre a igreja e as trevas. Por que que Satanás odeia a igreja? Porque esta inimizade começa lá no Éden, mas ela é derrotada na cruz do Calvário. O descendente da mulher, ele foi ferido no calcanhar. O que significa este ferimento no calcanhar? Jesus teve que morrer na cruz. Um ferimento no calcanhar não é um ferimento mortal. É um ferimento do qual um ser humano consegue se recuperar, sim ou não? Ou seja, quando você se machuca, daqui a algum tempo o seu organismo começa a trabalhar para que aquele ferimento, para que o seu corpo fique bom daquele ferimento, sim ou não? Então era isso que Deus estava exemplificando aqui. O descendente da mulher, ele seria ferido, mas não ferido mortalmente. Cristo foi morto na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Agora, o descendente da serpente, a descendência da serpente seria ferida aonde? Na cabeça. Um ferimento mortal. A morte de Cristo e a sua ressurreição, ao mesmo tempo que ela representa a esperança e a vitória da igreja, ela decreta a derrota de Satanás. E por que nós celebramos o Natal? Porque Deus fez uma promessa: eu vou enviar um descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Em Gênesis capítulo 3, o pecado trouxe caos ao mundo. Um mundo bom e perfeito que Deus havia criado foi
levado ao caos, porque Adão e Eva abriram as portas do paraíso para o pecado, condenando assim toda a criação perfeita de Deus. Mas Deus, como fonte de amor, ou Ele mesmo sendo amor, Ele vem ao encontro daqueles dois ainda lá no Éden, e com amor e misericórdia, Ele faz essa promessa: vocês erraram, vocês pecaram, mas eu vou agir. Eu faço uma promessa hoje e eu vou cumprir. Haverá um descendente que vai ferir a serpente na cabeça, apesar de ser ferido no calcanhar. E com isso ele aponta para o Messias que viria e iria restabelecer a ordem. Quando Cristo vem, Ele restabelece a ordem. Eu não sei quantos aqui estiveram no jejum que nós fizemos em novembro. Quem esteve? Na ocasião eu falei sobre Lucas 11, sobre o valente que foi derrotado pelo mais valente, lembra? Jesus vem e restabelece a ordem. Deus coloca tudo no seu devido lugar. Tanto é que Satanás tenta oferecer os reinos do mundo a Jesus, mas Jesus disse: não, eles virão para mim, mas não por meio das suas mãos. Um plano de salvação e redenção foi declarado pelo próprio Deus para a humanidade caída e condenada. A partir do momento em que Adão e Eva abrem as portas para o pecado, no mesmo momento Deus abre o seu plano de salvação para toda a humanidade. Você pode dar uma glória a Deus por isso? No mesmo momento em que o pecado entra, no mesmo momento Deus revela o seu plano de salvação, ainda de uma maneira muito... me fugiu a palavra agora que eu ia usar, mas... a revelação de Deus ela é progressiva, ainda de uma maneira muito superficial. Talvez Adão e Eva não tivessem entendido o plano de Deus apenas com essas palavras, mas hoje, depois de todos esses anos com a palavra de Deus em nossas mãos, a gente consegue entender todo o plano de salvação do Senhor. Um plano de salvação e redenção foi declarado pelo próprio Deus, porque a humanidade precisa ser salva. Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao versículo 25. Pode pôr no telão, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 23. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele diz o quê? Pois todos... Pode ler, não precisa ficar com medo não. Pois todos pecaram. Pastor, mas eu sou uma pessoa boa. Por melhor que você seja, você é um miserável pecador igual a mim. Por mais que você tente ser uma pessoa honesta, por mais que você tente ser uma pessoa honrada, por mais que você tente fazer o certo, a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem do que? Da glória de Deus. Versículo 24: não conseguimos fazer isso por nós. Por mais que você se esforce, você não vai conseguir fugir dessa condenação por conta própria. Então, aonde entra o plano de Deus? Se todos pecaram e todos carecem da glória de Deus, então todos vão ser justificados gratuitamente. Pelo quê? Por sua graça, mediante a redenção que há em quem? Só Cristo. Somente o Filho de Deus poderia fazer este trabalho.
Somente Cristo poderia redimir a humanidade que foi condenada lá no Éden por causa do pecado de Adão e Eva. Então, a nossa justificação, ela é gratuita, porque ela foi alcançada por meio da graça e na redenção que foi feita em Cristo Jesus. E aí vem o versículo 25. Como que Deus fez isso? Deus apresentou como propiciação, como oferta, como um animal sendo derramado, do qual foi derramado o seu sangue. Aí a imagem do Antigo Testamento, onde um animal, um cordeiro era trazido para o sacrifício. Deus entrega o seu próprio filho. Ele apresenta o seu filho como oferta, como propiciação, como sacrifício. Deus fez isso por quê? Ou para quê? Para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, meus irmãos, não somente Adão e Eva foram resgatados, mas todos nós que cremos na obra que Cristo operou e fez na cruz do Calvário. Nossa maior esperança, aliás, a nossa única esperança, é o que Cristo fez na cruz por nós. Sem isso, nós estaríamos condenados a uma eternidade longe da presença de Deus. Por quê? Porque ninguém é bom. Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E aí, meus irmãos, lá em Gênesis 3:15, foi feita a promessa, anos se passaram, muitos aguardaram ansiosos a vinda do Messias, mas parecia que estava demorando demais para que a promessa acontecesse. Israel se envolveu em muitas guerras, houve cativeiro, houve pranto, e a promessa do Salvador parecia cada vez mais distante. Deus prometeu em Gênesis 3:15 que iria enviar o Salvador, mas depois disso tivemos o dilúvio, o povo desce ao Egito e é escravizado, depois o povo é resgatado, depois o povo tem que reconquistar a terra prometida, e depois, quando Deus está governando, a nação pede um rei para si, e Deus então entrega um rei, e aquele rei fez o que era mal aos olhos do Senhor, e depois Deus entregou um segundo rei segundo o seu coração, e Davi então consegue conquistar toda a terra prometida, que Josué não conseguiu conquistar todo o território, geograficamente falando. Davi consegue conquistar, e aí Salomão vem no lugar do seu pai e constrói o templo do Senhor. Mas o pecado de Salomão faz com que o reino seja dividido. O reino se divide, muitas histórias de guerras e tragédias acontecem. O reino do norte, ele é conquistado pelos assírios, o reino do sul pelos babilônios. Mas Deus, Ele não se esquece daquilo que Ele promete. Anos se passaram, eventos aconteceram, muita coisa aconteceu, 400 anos de silêncio, aonde não havia profecia, o que não significa que Deus não estava agindo. Paulo chama esse período da plenitude dos tempos, aonde tudo estava sendo preparado para a chegada do Messias, e finalmente, no momento certo, Lucas 2, capítulo 8, numa determinada noite, nasceu o Salvador. Havia naquela mesma região o quê? Pastores que viviam aonde? Nos campos, e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor.
O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em uma manjedoura. Profetizado em todo o Antigo Testamento e aguardado por toda a nação de Israel, Jesus veio ao mundo. Aos olhos humanos, demorou uma eternidade, mas aos olhos de Deus, Ele veio no momento certo. Ele veio cumprir uma promessa. Que promessa? Gênesis 3,15: o descendente da mulher destruirá a descendência da serpente. Gênesis 3,15 então estava se cumprindo diante dos olhos de todo o povo. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Você pode dar um glória a Deus? Nós precisamos nos alegrar, meus irmãos, porque o Natal, ele representa o cumprimento de uma promessa. O nosso Deus, Ele promete e Ele cumpre. Ele nunca deixa de cumprir a sua palavra. Nunca. A promessa da vinda do Messias foi cumprida. Jesus nasceu. O anjo apareceu aos pastores. Eles viram uma grande multidão cantando e louvando a Deus. Eles foram até lá. Eles viram a criança envolta em panos. Eles viram a criança deitada na manjedoura. Depois eles foram contar as boas novas. Passado alguns dias, os reis magos vêm visitar o menino rei. Mas a missão de Jesus estava apenas no começo. Era apenas a primeira parte da missão: se esvaziar da sua glória e nascer em forma humana. Era só a primeira parte da missão. Jesus veio ao mundo através de uma serva escolhida chamada Maria. Ele nasceu como uma criança, e eu já falei aqui, a concepção de Jesus, ela foi sobrenatural. Maria perguntou ao anjo, o anjo disse: você ficará grávida porque o Espírito do Senhor descerá sobre você e te envolverá. A concepção de Cristo, ela foi sobrenatural, mas o seu nascimento foi natural. Maria provavelmente sentiu as dores do parto. Jesus nasceu como um bebezinho, se tornou uma criança. Jesus foi adolescente, sabia? Pastor, Jesus foi adolescente? Jesus foi bebê. Jesus mamou. Jesus provavelmente deve ter brincado com outras crianças. Ele foi adolescente, ele foi jovem, até se tornar adulto. E então, preparado para cumprir a sua missão. Veja o tamanho do amor de Deus. Ele não precisava ter feito nada disso, amém? Ele não precisava ter se humilhado dessa forma. Deus Todo-Poderoso, nascendo como um bebê indefeso e vivendo as fases da vida humana. Ele precisava ter feito isso? Não. Agora, enquanto ele estava aqui, o que Jesus fez? Ele ensinava a respeito do reino de Deus. Ele curava pessoas, mostrando ao mundo que ele era o Filho de Deus. E a Bíblia diz que ele era perfeito, porque nele não habitava pecado algum, porque a sua concepção, como eu disse, ela foi sobrenatural. E por isso, pode ser dito de Jesus que ele era plenamente homem e plenamente Deus. Jesus foi perseguido, Jesus foi maltratado, Jesus foi desprezado.
por amor a quem? A nós. Ele não foi o líder político que muitos gostariam que ele fosse. Muitos achavam que o Messias iria liderar uma revolução contra o Império Romano. Mas Jesus estava numa missão muito mais importante, porque a missão que ele tinha foi dada pelo próprio Pai Celestial. E a missão dele não era libertar o povo de Roma, mas era livrar o povo da morte eterna. Livrar o povo do pecado. Então ele mostrou que ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele mostrou que ele era o pão que desceu do céu. Ele mostrou que era a luz do mundo. Ele mostrou que era a ressurreição e a vida. Ele mostrou que era o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele deu. Amém? Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Ele disse que morreria. Ele reuniu seus discípulos e ele disse: eu vou ser entregue para morrer. Enquanto ele estava no Getsêmani, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade. Ele foi obediente até a morte. E meus irmãos, não foi fácil o que Jesus passou naqueles momentos. Bateram em Jesus, cuspiram nele, colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos. Ele foi condenado à morte numa cruz, a morte mais cruel da época. Uma dor insuportável, uma vergonha pública. Ele derramou seu sangue naquela cruz e por isso ele derramou também o perdão para os nossos pecados. Por que foi necessário isso, pastor? Porque a Bíblia diz, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pode colocar na tela, por favor, Hebreus 9, 22. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão. Ele foi castigado no meu lugar, ele foi castigado no seu lugar, ele foi castigado no nosso lugar. E ele foi castigado no nosso lugar para que nós tenhamos uma vida abundante. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Ele disse que morreria e morreu. Mais uma vez o Senhor estava cumprindo a sua palavra. Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria em nosso lugar e ele morreu. Em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, nós vemos essa promessa se cumprindo. 1 Coríntios 15, versículo 3. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi o quê? Sepultado. Ele disse que morreria e ele morreu. Mas ele também disse uma outra coisa. Ele disse que iria ressuscitar e que foi sepultado, e olha o que Paulo escreve: e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? As Escrituras. Ele disse que Deus disse que o Cordeiro de Deus viria e ele veio. Jesus disse que morreria e ele. Jesus disse que ressuscitaria e ele. Isso quer dizer que ele venceu a morte. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele está vivo. Você pode dar uma glória a Deus? Ele está vivo. A Bíblia diz que ele está assentado à destra. Ele está assentado à mão direita de Deus Pai. Ele não está morto.
Ele recebeu poder e autoridade para sempre. Filipenses capítulo 2 diz que Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. Diz que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse é o Deus a quem nós servimos. Ao ressuscitar dos mortos, Ele foi elevado ao lugar de mais alta honra. Por isso, nós somos chamados de filhos de Deus, porque nós fomos comprados, nós fomos resgatados pelo seu sangue. Antes, nós estávamos mortos. Lá em Efésios capítulo 2, Paulo discorre sobre isso. Ele primeiro fala da nossa natureza, antes de sermos transformados. Ele fala, logo no início do capítulo 2 da carta aos Efésios, que nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Mas pela graça algo aconteceu. Nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós que estávamos separados de Deus, nós fomos trazidos sem merecimento pelo sangue derramado por Cristo Jesus. E é por isso que Jesus disse: eu já não chamo vocês de servos, mas chamo vocês de amigos. E a Bíblia também diz que a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? De serem o quê? Filhos. Você não é um filho bastardo. Você não é um filho ilegítimo. Você é um filho de Deus. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Você foi comprado, você foi resgatado. É como a imagem do filho pródigo que volta da sua jornada de pecado, e o pai diz: tragam roupas novas, tragam sandálias, tragam o anel. Meu filho estava morto e voltou à vida. Nós somos filhos porque fomos resgatados. Todos pecaram, mas fomos todos justificados pela obra de Cristo na cruz. Pastor, mas será que eu sou filho de Deus mesmo? Meu irmão, você não pode ter dúvida no seu coração. A todos que o receberam, foi-lhe dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Se você tem alguma dúvida no seu coração, deixe-me te dizer uma coisa. Em primeiro lugar, se você é filho de Deus, você vai reconhecer no seu coração que você é um pecador. Se você é um pecador, se você reconhece que você é um pecador, você só reconhece isso porque você é um filho de Deus. Porque quem não é filho de Deus não está nem aí para o pecado. Quem não é filho de Deus não tem nenhuma consciência de pecado, vive a sua vida como quer, da maneira que quer, e não se preocupa com Deus. Só quem preocupa em não desagradar a Deus são os filhos de Deus. Então, se você reconhece
que você é um pecador, se você reconhece que nós precisamos desta graça que foi dada a nós, então você está no caminho de ser um filho. A segunda coisa que você precisa, a primeira é reconhecer no seu coração que você é um pecador. A segunda coisa que você precisa é acreditar no amor de Deus por você. Romanos capítulo 5, versículo 8. Paulo, escrevendo à igreja em Roma, ele também disse: mas Deus prova o que, meus irmãos? Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o que? O seu próprio amor para com quem? Preste atenção no que Paulo está dizendo. Mas Deus, Ele prova o seu próprio amor para com quem? Conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Essa é a maior prova do amor de Deus. Deus morreu por quem? Por nós, seres perfeitos, iluminados e santos, não é verdade? Ah, não? Ele morreu por nós, pecadores. E se isso não é prova do amor de Deus, o que mais vai ser? Ele não morreu por pessoas perfeitas, Ele não morreu por pessoas santas, Ele morreu por pecadores. No versículo 9, então Paulo continua escrevendo: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos do quê? Da ira. O sangue de Cristo, ele foi suficiente para aplacar a ira de Deus sobre a humanidade. No versículo 10, Paulo fala da nossa inimizade e da reconciliação, porque se nós, versículo 10, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos o que, irmãos? Salvos pela sua vida. Éramos inimigos, fomos o que? Reconciliados. E se fomos reconciliados, fomos salvos. Versículo 11: e não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus. E aí, isso é importante. A nossa glória não está em nós, a nossa glória não está na nossa capacidade ou no nosso intelecto, a glória está em Deus. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora o que? Reconciliação. Meus irmãos, você precisa acreditar nessa reconciliação. Se você acredita nela, você é filho de Deus. Os filhos de Deus, eles entendem duas coisas: primeiro, que são pecadores; segundo, que somos pecadores que foram reconciliados. Amém? E por fim, o texto que eu citei: se você reconhece no seu coração que você é um pecador, e se você reconhece que você foi reconciliado, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de quê? De serem feitos o quê? Filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. Como eu posso ter certeza se eu sou um filho de Deus, pastor? Primeiro, você precisa reconhecer que é um pecador. E segundo, você precisa reconhecer que você é um pecador que foi reconciliado. E isto não foi feito pelos seus méritos, versículo 13.
os quais não nasceram do sangue, nem nasceram da vontade da carne, mas se nós nascemos e nos tornamos filhos de Deus, isso nasceu na vontade de quem? De Deus. Não foi a vontade do homem que obrigou Deus a fazer isso, a vontade de Deus fez isso por nós. Não foi um abaixo-assinado, não foi 500 assinaturas numa folha de papel que chegaram até Deus e falaram: Deus, nós precisamos ser os teus filhos, faça algo por nós. Não foi isso que aconteceu. A vontade de Deus é nos tornar filhos dele. Se isso não prova o amor de Deus por nós, o que mais prova, meus irmãos? Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E é por isso, meus irmãos, que você pode receber a Cristo como Senhor da sua vida. Você não poderia fazer isso se Deus não tivesse feito isso primeiro. Você não poderia dar um passo de fé se Deus não tivesse dado um passo primeiro. Se Ele não tivesse vindo a este mundo, você não poderia dar um passo de fé e se tornar um filho de Deus. Eu não me lembro de quem é a frase, sinceramente falando, senão eu citaria a fonte. Mas esta frase me impacta muito. Diz que o maior milagre não foi o homem ter pisado na lua, mas foi Deus ter pisado na terra. Sem isso, nenhum de nós seria chamado filho de Deus. Então, meus irmãos, Ele disse que viria e veio. Ele disse que morreria e morreu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Parece que a obra está completa, não é? Mas Ele fez uma outra promessa. Ele disse: eu vou voltar. E eu vou voltar para buscar quem? A minha noiva. Eu vou preparar lugar, porque eu quero que vocês estejam aonde eu esteja. Aonde eu estiver, vocês estarão também. E isso me faz te perguntar: você está pronto para a volta de Jesus? Você tem se preparado para esse momento? Porque muitos se preparam para muitas coisas, mas nós estamos nos preparando para estar diante de Deus. Ah, pastor, esse dia ainda está longe. Quem você pensa que é para falar tal frase? Há poucos meses atrás, vimos jovens numa festa lá em Israel, se divertindo, e de repente o Hamas invadiu Israel e matou milhares de jovens. Há poucos dias vimos um cantor evangélico se apresentando e numa última nota que ele cantou, partiu para a glória. Nós precisamos entender, meus irmãos, que Deus fez promessas ao longo do Antigo Testamento e Ele cumpriu todas elas. E essa última promessa também será cumprida. A pergunta é: como nós estamos nos preparando para isso? É impossível não pensar na parábola das virgens. Haviam 10 virgens esperando o noivo, 5 entraram e 5 ficaram de fora.
porque 5 estavam preparadas e 5 estavam vivendo de forma negligente. A verdade, meus irmãos, é que a igreja não se prepara adequadamente. Estamos distraídos com tantas coisas, estamos preocupados e imersos em tantos afazeres, e nos esquecemos que temos um encontro marcado com Deus. Eu lembro, quando eu me converti, de um corinho antigo, que dizia, neste dia feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. E nós cantávamos, eu ainda novo convertido, não entendia muito bem aquilo. Falei, que negócio é esse de marcar encontro com Deus, gente? Mas o que eu não entendi ainda é que nós temos um encontro marcado com Deus. Tem dia e hora. Não foi revelado a nós. Mas vai acontecer. Pastor, quando? Das duas uma. Ou quando Jesus voltar ou quando a gente morrer. A Bíblia diz que será um dia glorioso. Mas quando você fala nisso, a igreja para de dar glória a Deus. Já percebeu? Estava todo mundo levantando as mãos e dando glória a Deus. Falou em morrer e se encontrar com Jesus. Ih, pastor, para com isso. Hebreus 9, 28. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo foi o que, irmãos? Que Cristo foi o que? Oferecido em... Pode ler aqui, está na tela, não está? Tá. Assim também Cristo foi o que? Eu estou com uma versão diferente, né? Então deixa eu seguir aqui. Eu colhei uma versão diferente aqui. Então deixa eu ler junto com vocês. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar o quê? Os pecados de muitos, aparecerá o quê? Segunda vez, ou seja, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, isso ele fez aonde? Na cruz. Amém? Ele apareceu uma vez para tirar os pecados de muitos. Isso ele fez aonde? Na cruz do Calvário. Ele vai voltar uma segunda vez. Para quê? Não para tirar pecados, mas para salvar quem? Aqueles que esperam por Ele. A pergunta é: estamos esperando por Ele? Pastor, eu nem sabia que já tinha começado a hora de esperar por Ele. Ele disse que nós deveríamos acompanhar os sinais, guerras, fomes, tremores, pai se levantando contra filho, filho se levantando contra pai. Isso está acontecendo? Está acontecendo? Aonde? Aqui no Brasil está acontecendo? Se essas coisas estão acontecendo, o que nós devemos fazer como igreja? Nós devemos nos preparar para esperar por Ele. Como faremos isso, pastor? Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Nós precisamos nos purificar e manter limpos os nossos corações. Se você quer esperar a volta de Jesus de uma maneira correta, você precisa manter o seu coração limpo. Como farei isso? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça.
Precisamos aprender, meus irmãos, a viver uma vida de santidade. Precisamos aprender a dar uma segunda milha. Precisamos aprender a perdoar. Porque em Mateus capítulo 6, versículo 14, diz que nós devemos perdoar as ofensas uns dos outros. Por isso, meus irmãos, eu quero concluir dizendo: mantenha a sua vida transbordando do azeite que é o Espírito de Deus. O azeite, ele só é derramado em vasilhas que estão preparadas. Vasilhas rachadas não retêm azeite. Vasilhas rachadas não reterão o azeite. Se você busca o Espírito Santo, mas se você ao mesmo tempo se distrai com as coisas do mundo, o azeite vai embora. Ande no Espírito, ore sem cessar, são alguns conselhos da Bíblia. Que a sua vida seja conhecida pelo fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Fale de Jesus em todo tempo. Muitas pessoas com as quais você convive não conhecem a Jesus, não estão esperando Ele porque nunca o conheceram. E talvez você seja uma testemunha fiel que possa proclamar a vida e a morte e a ressurreição de Cristo Jesus. E por fim, esteja pronto. Tudo isso é o que representa o verdadeiro Natal. Quando você passa por todas essas coisas, eu não sei se sou apenas eu que sinto isso, mas eu sinto que os presentes, eles ficam a rabanada, o bacalhau. Pastor, para que eu já estou com fome. Mas essas coisas ficam pequenas se comparadas à grandeza de Deus. Essas coisas devem ser celebradas. O que Deus fez por nós não é pouca coisa. Posso ouvir um amém? E Ele disse: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês comerem o pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele... E é por isso que nós vamos participar da mesa, para celebrarmos este Natal de uma maneira adequada. Sem Cristo, o Natal não faz nenhum sentido. Se você conhece o nome de todas as renas do Papai Noel, pastor, eu conheço o nome de todas as renas, eu conheço o nome do Papai Noel, eu conheço o nome da Mamãe Noel, eu conheço até o nome dos doentes, dos ajudantes do Papai Noel. Se você conhece tudo isso, mas não conhece a Deus e a obra e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, então você está longe da verdadeira celebração.